para falar mais uma vez sobre esse momento do dia de hoje, desta terça-feira, lá na primeira turma do Supremo, eu volto a conversar com a professora de Direito Penal, Luísa Ferreira. Foi tenso aquilo, aquela fala do ministro Fux, especialmente quando ele fala: eu não vou deixar me interromperem, eu não vou dar a palavra para não perder o meu fio de meada, o meu fio de pensamento. A gente consegue interpretar esse momento e por que ele usou esse tom para falar naquela hora ali no Supremo, professora? Ao que parece, ele deixa isso nas entrelinhas, ele já está se antecipando em uma potencial divergência e já não está querendo que na hora do voto dele se contraponha. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, na hora do voto de uma divergência, diga, mas não é bem isso. Então ele já está se colocando ali, parece que foi um combinado, ele deixa isso muito claro, né? O ministro Luiz Fux, ele fala da salinha e fala ao vivo, né, para todo mundo ouvir. Nós combinamos na sala ali atrás que não haveria interrupção. Pois é, então ele está querendo dizer, teve um combinado aqui, ao que parece ele antecipa uma divergência e está com um receio de que ele não consiga chegar até o final. É uma divergência, parece, ao que tudo indica, que será uma divergência respeitosa, até muito diferente do que a gente viu no mensalão, é impossível não fazer a comparação, mas tá claro e ele quis deixar muito óbvio que ele vai divergir. E quando ele fala, eu vou voltar nas questões preliminares, o que significa isso? O ministro Alexandre de Moraes ainda rebate, mas nós tratamos aqui, todos votamos e aprovamos essas preliminares. E aí o ministro Fux faz a ressalva, mas isso foi antes. Agora estamos no julgamento, ou seja, como se tudo estivesse zerado. Explica esse momento para a gente, professora. As preliminares são as questões que antecedem a discussão de provas. As preliminares são pedidos da defesa de nulidade. A gente tem basicamente duas nesse caso, dois pedidos, um de cerceamento de defesa, porque não acessaram todas as provas, e também uma relacionada à delação do Mauro Cid. Uma vez superadas essas questões, se julga o mérito. O Supremo poderia ter dividido a análise, mas não o fez. O ministro Alexandre de Moraes já votou as preliminares e o mérito. E aí o ministro Luiz Fux está querendo dizer, olha, você está passando bem rápido ali, você já está indo para o mérito, mas eu quero deixar claro que eu vou tratar dessas questões, também buscando dizer que ele vai, de alguma forma, divergir em relação a uma preliminar e dizendo, olha, não passe tão rápido, tudo bem que vocês já decidiram isso no momento de julgamento, mas é muito diferente agora do julgamento do recebimento da denúncia, mas agora a gente está no julgamento de fato e eu quero poder falar. Então ele está passando vários recados ali para o ministro Alexandre e para o ministro Zanin. Já falamos como essas divergências podem diminuir a pena ou podem sinalizar uma possível redução de pena lá na frente, na hora da dosimetria. Mas eu pergunto também se essas divergências, de alguma forma, abrem espaço, abrem caminho ou possibilidades para que entrem, depois do julgamento, os advogados de defesa entrem com seus recursos, para, quem sabe, tentar mudar o resultado desse julgamento. O Supremo Tribunal Federal, especialmente desde o julgamento do Paulo Maluf, ali em 2018, tem tido um entendimento muito restrito sobre a possibilidade de recursos de decisões do colegiado em ações penais originárias, como a gente vê aqui. Os embargos. São os embargos infringentes. Basicamente, ao que parece, o Supremo só vai permitir um recurso no caso de pelo menos 2 votos e no caso de votos pela absolvição. Portanto, se mantido esse entendimento do Supremo, não vai caber embargos infringentes no caso de uma divergência sobre a pena, ou mesmo uma divergência sobre uma questão, por exemplo, preliminar, como a questão do Mauro Cid. Só se admitiria esses embargos numa situação em que 2 ministros votem pela absolvição e outros pela condenação. Como isso não é lei, é uma interpretação do Supremo, a gente pode imaginar, pode haver algum tipo de modulação, não quero fincar aqui que vai ser esse entendimento do Supremo, eles não ainda disseram, mas é possível que seja isso. O importante de dizer aqui é só que se isso acontece, o recurso ele fica restrito à questão da divergência, não se abre uma discussão sobre todos os outros pontos. Essa é a professora Luísa Ferreira, que nos ajudou bastante nesse primeiro dia da fase final de julgamentos a entender, especialmente essa questão das divergências que já surgiram logo no primeiro dia entre o ministro Alexandre de Moraes, de maneira suave com relação a Flávio Dino, de maneira um pouco mais intensa com o ministro Fux. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço. Boa noite.